E a gente começa discutindo aqui no Expediente Futebol o Internacional e o Corinthians. E aí, o Fullman, o Danilo Fernandes não joga essa partida, hein? Essa é a tua praia, né? O Danilo Fernandes é um excelente goleiro, né? E é um desfalque muito grande para o Inter. Mas o Inter está bem servido de goleiros, né? Então tem o Marcelo Lomba, que é um ótimo goleiro, um goleiro que tem uma experiência muito grande. E eu acho que esse jogo aí ele vai dar conta do recado também. A gente fez ao vivo ainda há pouco, eu e Quesada, uma participação no Facebook, né, Quesada? E muita gente falando que era um clássico entre um time da Série B e outro da Série A. Mas tem muito torcedor que não está enxergando assim, né? A grandeza dos dois times, eu acho que não deve ser levada em conta com relação a que série eles estão, né? Ainda mais em competição mata-mata. Você concorda, Quesada? Concordo, e eu volto lá no passado não muito distante, quando o Corinthians foi eliminado não, né? Foi rebaixado em 2007 e disputou 2008, chegando à decisão da Copa do Brasil. Vocês lembram? Era time de Série B, não era? E chegou à decisão, quase foi campeão em cima do Sport. Um detalhezinho tirou o Corinthians do título da competição nacional. Essa história de Série B, Série A, para mim, eu não caio nessa, não. O Edmundo, o Wagner falou sobre o sistema defensivo do Corinthians, ou melhor, o Fernando Caetano, sobre o sistema defensivo do Corinthians. E para o primeiro jogo no mata-mata, pensando em sistema defensivo, pode ser uma ideia equivocada, já que tem ida e volta, tentar garantir resultado no primeiro jogo? Como é que funciona isso, Edmundo? Não só isso, né, Milton? O sistema defensivo da equipe do Corinthians tem funcionado. Parece que é a melhor defesa entre todos os times do Brasil, ou a segunda melhor defesa do Brasil. Às vezes eu sinto falta do PVC aqui, com os números. É ele quem nos ajuda. Ele vai mandar um tweet, Mas o ataque também é econômico, é um ataque que faz poucos gols. E hoje vai sem dois dos seus principais jogadores, o Jô e o Jadson. Vai preservar esses dois atletas, pensando em quê? Em segurar o ímpeto do Internacional, que tem na figura do Brenner. É um dos seus artilheiros. Então é um jogo, aparentemente, eu sei que na prática não é isso, mas aparentemente um jogo de ataque contra a defesa. O Internacional atacando contra uma defesa sólida que é do Corinthians, tentando não tomar gols para decidir lá no Itaquerão ou na Arena Corinthians, como queira. Eu acho que é muito arriscado. O Fábio Carille devia botar o seu time ofensivamente. Isso também não quer dizer que quem vai entrar não vai dar conta do recado, não vai fazer o gol, que o Corinthians vai lá pragmático apenas para conseguir um bom resultado ou um empate que lhe dê a vantagem do segundo jogo decidir em casa. Mas não pode. A grandeza do Internacional e a torcida que o Internacional tem, esse time jogando primeira, segunda, terceira, quinta divisão, ele vai ser sempre grande. E ele vai para cima da equipe do Corinthians para fazer o placar em casa, porque o placar agregado é que dá a classificação à próxima fase. Não pode jogar, né, Sormani, pensando em não fazer o resultado, né? Mesmo que seja fora de casa, né? Se ficar pensando só na volta, já era. É verdade, Hamilton. Agora, o Corinthians, ele tem que tomar cuidado em relação ao próprio jogo em si, né? Tem que, aquilo que você falou, tem que fazer um resultado bom no Beira-Rio, mas não pode fugir das suas características. Qual é a característica do Corinthians? É um time que se defende. Bem compactado, fecha os espaços, o adversário não encontra espaço para jogar e no contra-ataque ele vai buscar, evidentemente, o gol que vai ser muito importante. Tem gente defendendo que o Corinthians tem que ir para cima, tem que partir, porque tem que fazer um gol fora, isso e aquilo, não pode ficar atrás, porque se ficar atrás o Internacional vai amassar e pode golear, etc. E tal. O Corinthians, volto a dizer, não pode fugir das suas características. Ele tem que se defender com a mesma sapiência de sempre e tentar buscar aí um golzinho no contra-ataque. Se lançar para cima do Internacional, subir essa marcação, fazer uma marcação alta, coisa que ele não está acostumado a fazer, ele pode ser surpreendido, de repente até perder a classificação no jogo dessa noite no Beira-Rio. Quem deve ditar o ritmo do jogo, Paulo Lima? O Corinthians, que é da Série A, ou o Internacional, que é da Série B, ou isso não tem nada a ver? Não tem nada a ver. O que me espanta, espanta mesmo, viu? É saber que num jogo tão importante como esse, como o Edmundo falou aqui, passou rapidamente, as ausências do Jadson e do Jô. Se tem alguma coisa que está acontecendo, para mim é uma falta de planejamento. Num jogo decisivo como esse, ou não é?
da atual temporada é o jogo mais importante do Corinthians. O que vem pela frente é outra história. Mas esse é o mais importante. Você tá sem o Jô poupado numa hora dessa, por desgaste, bota para dormir mais cedo, faz um reforço, suplemento alimentar, de qualquer maneira. Entendeu? Qualquer coisa desse tipo. O Jadson, a informação que chega exatamente de um problema familiar, é plausível, é justificável. Mas o Corinthians, sem 2 dos seus principais jogadores, numa partida importantíssima como essa, eu acho que beira não um desleixo, acho que não é a palavra certa, mas uma falta de planejamento, a meu ver. Ou a diretoria, a comissão técnica não sabia a tempo de quando ia ser essa partida. Oi, Sormani. Despreparo, Paulo. Eu fiz esse comentário também hoje no rádio. Eu acho, sinceramente, eu concordo com tudo que o Paulo Lima está falando, não tem o menor cabimento. Gente, poupa os jogadores para a partida contra o Botafogo. Ia jogar na Arena, ok, não estava decidido ainda a participação do Corinthians nas semifinais do Campeonato Paulista. Mas o que é mais importante? O Campeonato Paulista ou a Copa do Brasil? Se você chega numa encruzilhada, você tem que tomar o caminho certo. Você não pode pegar o errado. Se você pegar o errado, você vai se dar mal. O mais importante é a Copa do Brasil, que é um torneio mais rentável, de maior visibilidade, que é um título em nível nacional e que te dá uma vaga para Libertadores. Então, se tivesse que poupar alguém, que fosse no jogo contra o Botafogo, para que pudesse chatoar essa noite contra o Internacional. Você está com a imagem aí do Beira-Rio, olha só, nesse quadro menor aí. Você está vendo aí imagens do Beira-Rio. O nosso time abriu o Beira-Rio, nossa equipe já está no estádio. Gustavo Villani e Paulo Vinícius Coelho já vão participar aqui do Expediente Futebol, chegando para interagir com a gente. Ô Villani, já tem até uma encomenda aí do Edmundo, eu não sei se o PVC escutou. Já tem uma encomenda aqui do Edmundo para o PVC. Qual era a encomenda mesmo, Edmundo? Você queria saber o quê? Eu queria saber, o PVC, se o Corinthians é a melhor defesa do Brasil ou a segunda. É isso aí. Rola a bola aí, Gustavo Villani, ao lado do PVC. Um abraço, gente. Valeu, Hamilton, Edmundo, a todo mundo da mesa, todo mundo ligado ao vivo no Expediente Futebol. Pois é, já estamos aqui em Porto Alegre, aqui no estádio Beira-Rio. E a gente se protege do frio, porque a promessa é de temperatura na casa dos 16 graus na hora do jogo, né? 15 para as 10, horário de Brasília, a bola começa a rolar. Expectativa de um bom jogo, porque aqui temos 2 das equipes, se não as mais vitoriosas, 2 das mais neste século, né? São 17 anos aí já invadindo o século atual, e o que fez o Internacional e o Corinthians nesse tempo todo, nos últimos anos, não está escrito. É bem verdade que a fase do Inter é de reconstrução, né? E a gente percebe, conversando com colorados, que existe ainda uma tristeza depois da queda para a primeira divisão. Aliás, o Inter aqui pega dos poucos adversários da primeira divisão em toda a temporada. E até por isso o torcedor enche o estádio Beira-Rio. 40 mil pessoas, mais de 40 mil torcedores são esperados. O dia está muito bonito, vocês podem observar, um dia de sol, ainda que a temperatura vá caindo à medida que o sol vai se pondo. PVC, do outro lado, também um time em reconstrução, mas me parece que mais estável, em ambiente melhor, porque joga a primeira divisão, largou bem na Sul-Americana, já está na semifinal do Campeonato Paulista e não perdeu clássicos. Corinthians até aqui bateu o Santos e Palmeiras, empatou com o São Paulo. Tudo que se desenhava de muito negativo no primeiro dia de trabalho do ano, a gente se lembra dos protestos, né, no centro de treinamento do Corinthians, não se confirma até aqui. A segunda melhor defesa da Série A, viu, Edmundo? Olá a todos. A informação do Edmundo também. E bem-vindo ao Foma, né? Bem-vindo ao time. Desculpa, perdão, PVC, grande Foma. Queria deixar aqui meu abraço também. Desejo de boas-vindas ao nosso mais novo companheiro de trabalho, a Nadine Bastos também, que estão chegando nesta quarta-feira. Qualquer dúvida, pergunta pro Edmundo, viu, Foma? O cara sabe tudo. Tá bom, obrigado, viu? Então, é a segunda defesa. Valeu. A segunda defesa do Brasil. O Bahia tomou 5 gols até agora, em 20 partidas na temporada. O Corinthians tomou 10. Mas é impressionante, se você olhar como saíram os gols que o Corinthians sofreu, foram 10 gols sofridos, 6 de bola parada. 2 de fora da área. O que é que dá indício disso? Não se entra na defesa do Corinthians. Não se entra na grande área do Corinthians. É muito difícil invadir a grande área do Corinthians. O Internacional, por outro lado, tem tido um time com mais posse de bola que o adversário. Eu falei essa questão para o Antônio Carlos Zago, da quantidade de gols, e ele respondeu assim: se sair gol de bola parada quarta-feira à noite,
é porque a gente trabalhou. Quer dizer, O Inter treinou, o Inter entendeu isso. Eu vim com o fubá e ele veio com o bolo pronto. Ou seja, o Inter ele tá já trabalhando... sabe que por cima pode dar gol pro Inter. Além da bola parada, 3 gols pelo alto. Então ele sabe que tem que trabalhar a jogada ensaiada para tentar ganhar o jogo contra o Corinthians, que não vai ser um jogo fácil. O Inter teve mais posse de bola do que os adversários em todos os jogos dessa temporada. E o Corinthians é um time que adora jogar quando o adversário tem mais posse de bola. Só que se o adversário tiver mais posse de bola e também for insinuante, também for agressivo, ele se complica. A gente viu contra o Universidade do Chile semana passada. Quando o Universidade do Chile no início trabalhou, incomodou muito o Corinthians até acertar a marcação, só que a Universidade do Chile não tinha agressividade. Se o Inter tiver, e tem um dos artilheiros do Brasil nesse momento, o Brenner, com 13 gols, o Inter pode vencer o Corinthians por uma diferença que dificulte o jogo de volta. É, sem dúvida, a maior rivalidade interestadual hoje no Brasil? Eu acho Flamengo e Atlético também. Flamengo Ainda? e Atlético é uma rivalidade... Eu pensei em Flamengo e Atlético, mas assim, uma coisa muito mais dos anos 80. Tudo bem que eles fizeram um grande jogo recentemente na Copa do Brasil, uma virada espetacular do Atlético lá no Mineirão, quando tomou um gol, parecia tudo encaminhado para o Flamengo. Mas mais do que Inter e Corinthians? Eu acho que o Flamengo e Atlético é uma rivalidade interestadual que sobrevive por 30 anos. Inter e Corinthians é uma rivalidade interestadual muito latente neste momento. São duas situações diferentes. Essa aqui a gente percebe. Hoje eu entrei na concentração do Internacional e falei para um dirigente do Internacional, que eu vou preservar o nome, e ele falou assim, eu falei para ele o seguinte, olha aqui, o Wendel, que veio do Corinthians, o Corinthians queria o Brenner no ano passado, o Corinthians tentou o Nico Lopes no ano passado, aí ele virou e falou assim, William Potker, essa conversa de que o Corinthians desistiu do William Potker porque tinha jogado Copa do Brasil, eles queriam o Valdívia, que também jogou Copa do Brasil, então tem uma rivalidade de diretorias e o caso Valdívia ampliou isso, e isso vem para a torcida do Internacional, só que é um período de tempo que vem, desde 2005, muito forte. Acho que hoje é mais forte que Flamengo e Atlético. Só que Flamengo e Atlético tem essa história de quase 40 anos. Todas as emissoras de rádio e televisão, para você ter ideia, Milton, falam da história do DVD de 2009, falam do episódio Fábio Costa e Tinga, o pênalti no Pacaembu do Márcio Rezende de 2005, o rebaixamento do Corinthians em 2007, até tem uma entrevista no foxsports.com.br do Yardley, dizendo que, de fato, o Internacional fez o que tinha que fazer contra o Goiás, perdeu e facilitou a queda do Corinthians. Enfim, são vários episódios há 12 anos que apimentam esse jogo aqui. Repito, casa cheia, torcedor do Inter que em nenhum jogo até aqui na temporada, à exceção dos clássicos, é claro, com o Grêmio, encheu o Beira-Rio, esgotou mais de 40 mil ingressos com antecedência, vai pulsar, vai ferver, esperamos um grande jogo, já estamos aqui à disposição de todos vocês. Hamilton. É verdade, Gustavo Villani, realmente o torcedor do Inter está ávido, né, para ver um grande jogo, para o Inter disputar uma competição nacional antes de jogar a Série B, tem essa oportunidade, ingressos esgotados, temperatura agora 21 graus, mas na hora do jogo 18, e lá para meia-noite, na hora do pós-jogo, 17 graus, então por isso a rapaziada está agasalhada. Edmundo, de tudo que você ouviu aí com relação ao que trouxeram o PVC e o Villani, esse clima de rivalidade que já vem de um bom tempo, lá de 2005, né? Ainda reflete no gramado hoje, em 2017? A hora que a bola rola, isso passa, né? Mas, claro, que se você perguntar hoje para o jogador do Internacional, principalmente para o jogador do Internacional, ou principalmente para a torcida do Internacional, que está querendo demais a conquista de um título brasileiro. Nesse momento, a conquista de um título nacional, de campeonato brasileiro, é mais importante até do que a Libertadores Mundial, guardado as suas proporções, que o Internacional recentemente conseguiu conquistar. Desde 76, eu acho que o Atlético, que o Internacional não conquista um título brasileiro. 7-9, desculpa. A falta do PVC. Que de vez em quando eu pego uma colinha dele aqui. Desde 79... Em cima do seu Vasco. Eu sei. Precisava lembrar. Não, tem que lembrar historicamente. E aí desde 79 que não ganha um título de campeonato brasileiro. E em 2005 ganharia. Não fosse o erro da arbitragem. Enfim, toda aquela confusão criada pelo aquele árbitro
deixa pra lá. Criado por aquele árbitro. Então, sem dúvida nenhuma, o Internacional tá amargurado. Nesse momento que o Internacional foi rebaixado, vive uma crise de identidade, nada melhor do que se recuperar em cima de um arqui-inimigo. Claro. Concorda? E de um grande jogo, né? E de um grande jogo. Essa é a grande oportunidade, pelo menos a primeira grande oportunidade do Internacional nessa temporada de 2017, que vai ser uma temporada inesquecível para o seu torcedor, de uma reviravolta no cenário nacional. Logo mais 9 da noite tem Internacional e Corinthians aqui no Fox Sports, tem Copa do Brasil, você vê com o Vilani, o PVC, o Carlos Simon, todo o nosso time, mas tem também Flamengo e Atlético Paranaense do Fox Sports 2.